que havia em comum entre o cientista Albert Einstein, o cantor Belchior e o último playboy brasileiro Jorginho Guille? Apesar de personalidades e atividades diferentes, o que eles tinham em comum é que todos morreram em consequência de complicações de aneurismas da aorta. Einstein teve seu aneurisma descoberto em 1948 e recusou a ser operado. O aneurisma rompeu em 1955, causando uma hemorragia fatal. Belchior, levando uma vida reclusa, faleceu dormindo, ouvindo música clássica. A necrópsia constatou a rotura de um aneurisma aórtico abdominal. Já Jorginho Guille teve um quadro de dor abdominal, foi levado ao Hospital de Ipanema, no Rio de Janeiro, onde foi diagnosticada a ruptura do aneurisma, mas optou por assinar um termo de responsabilidade e pediu alta para passar sua última noite no que chamava de céu, o Hotel Copacabana Palace, onde faleceu. Essas histórias escondem uma condição silenciosa, mas de relativa facilidade diagnóstica, desde que seja pensada a partir dos fatores de risco. É o que vamos entender nesse episódio. Eu sou o Dr. Robson Barbosa de Miranda e esse é o Fluxo Vascular, sua fonte de informação médica de qualidade e fácil compreensão. Toda semana, um episódio com temas abordando as perguntas mais comuns no consultório médico vascular. Para começar, vamos entender o que são aneurismas. Aneurismas são degenerações da parede dos vasos sanguíneos, sejam eles artérias ou veias, e que podem formar dilatações anormais nas paredes daqueles vasos. Essas dilatações são sempre patológicas, ou seja, anormais, e dependendo do local e tamanho, exigem diferentes condutas médicas de acordo com as evidências científicas atuais. Quando falamos de aneurisma, muitas pessoas pensam automaticamente em aneurismas cerebrais, mas você sabia que podemos ter aneurisma na artéria aorta? A aorta é a maior artéria do corpo humano. Ela inicia a partir do coração, passa pelo tórax e termina no abdômen. Entretanto, os aneurismas podem se desenvolver em qualquer vaso sanguíneo do corpo. O aneurisma da aorta abdominal é particularmente importante. Ele pode acometer até 12,5% dos homens e 5,2% das mulheres, dependendo da presença dos fatores de risco, do sexo, idade e características populacionais estudadas. Esse tipo de aneurisma causa a morte de até 1% dos homens acima de 65 anos de idade, contabilizando aproximadamente 175 mil mortes ao ano em todo o mundo. A principal complicação, a ruptura da aorta, causa uma grave hemorragia interna que pode levar a uma mortalidade de 60% a 80% dos pacientes. Agora você deve estar se perguntando, quais são os fatores de risco para os aneurismas? Bem, há alguns fatores que aumentam a probabilidade de uma pessoa desenvolver um aneurisma. São eles: ser do sexo masculino, ter fumado ou ser fumante, a idade avançada, uma história familiar de aneurisma aórtico, a hipertensão arterial e a doença arterial coronariana. O diagnóstico do aneurisma é normalmente realizado por ultrassonografia e exames de rotina ou triagem. Idealmente, a triagem com ultrassom Doppler deveria ser realizada em todos os fumantes ou ex-fumantes maiores que 65 anos, a fim de diagnosticar a doença em tempo oportuno antes de um possível rompimento do aneurisma. Mas, na maioria das vezes, o aneurisma da aorta é descoberto em situações fortuitas, durante um exame de ultrassom, para outros motivos e outras queixas. A maioria dos aneurismas não rotos podem ser planejados com calma e agendados para correção em uma cirurgia programada, sem urgência, o que chamamos de uma cirurgia eletiva. A cirurgia do aneurisma da aorta abdominal ela pode ser realizada de duas formas basicamente. A primeira delas, a cirurgia convencional, a mais antiga de todas, é feita por via aberta, que realiza uma exclusão do aneurisma e a conexão nas extremidades sadias da artéria, um tubo, substituindo aquele ponto onde havia dilatação. Outra forma de você tratar um aneurisma de forma intervencionista é com a cirurgia endovascular, que trata o aneurisma através de posicionamento de um stent dentro daquela dilatação aneurismática através de catéteres, sem a necessidade de grandes incisões e daqueles pós-operatórios mais longos.
É importante lembrar que os aneurismas se desenvolvem de maneira silenciosa. Muitas vezes eles podem ser assintomáticos e raramente apresentam sinais e sintomas específicos. A importância do rastreamento com ultrassom Doppler em pacientes com fatores de risco é identificar e tratar o aneurisma enquanto ele é assintomático, para evitar a ruptura do vaso, que é uma emergência médica de altíssima mortalidade porque é uma corrida contra o tempo. Alguns sintomas e sinais agudos que podem acontecer em virtude do rompimento do aneurisma incluem dor abdominal, tontura, fraqueza, náusea, vômito, pulsação forte da região do abdômen. Agora vamos falar sobre a chance de rompimento de um aneurisma. Sendo a ruptura a principal complicação do aneurisma, estudos bem conduzidos demonstraram íntima relação entre o tamanho do aneurisma e o risco de rompimento da aorta. Por exemplo, aneurismas aórticos abdominais que têm um tamanho entre 3 e 3,9 centímetros de diâmetro têm praticamente uma chance de 0% de ruptura anual. Se ele tem entre 4 e 4,9 centímetros de diâmetro, essa chance de ruptura já passa para 1% ao ano. E se esse aneurisma tem entre 5 e 5,9 centímetros de diâmetro, essa chance de ruptura aumenta muito e passa a 11% ao ano. Por essa razão, a correção cirúrgica convencional ou endovascular é indicada a partir dos 5 centímetros de diâmetro em geral. A partir desse diâmetro, a chance de morte pelo rompimento do aneurisma é maior do que a mortalidade cirúrgica para tratá-lo. Apesar de estudos promissores, ainda não há medicamentos que impeçam o surgimento ou o crescimento dos aneurismas. Portanto, a melhor prevenção é o diagnóstico precoce, para uma programação adequada do tratamento intervencionista quando o momento chegar. No Brasil, não temos uma política oficial de saúde pública com o objetivo de detectar precocemente o aneurisma da aorta abdominal em pessoas de maior risco. Essas políticas de prevenção através de triagem existem na Europa e nos Estados Unidos. No entanto, a Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular promove campanhas de conscientização para médicos de outras especialidades para que tenham essa preocupação em pesquisar essa doença, principalmente em homens entre 65 e 75 anos de idade que já tenham fumado ou que tenham um histórico familiar de primeiro grau de aneurisma de aorta. Lembre-se, a informação é a melhor ferramenta para a prevenção. Então, se você ou alguém que você conhece se enquadra nos grupos de risco que mencionamos, não hesite em procurar o médico e fazer uma avaliação clínica e eventual exame de rastreamento. A detecção precoce pode salvar vidas. Espero que esse episódio tenha sido útil e esclarecedor para você. Se tiver alguma dúvida ou quiser saber mais sobre algum tópico específico, por favor, envie-nos um e-mail para podcast@fluxovascular.com.br. Estamos aqui para ajudar, esclarecer e desmistificar as doenças vasculares. As referências bibliográficas que embasaram cientificamente esse roteiro estão disponíveis no website do podcast, www.fluxovascular.com.br. Não deixe de assinar e dar 5 estrelas no podcast e compartilhar com amigos e parentes. As informações que aqui se encontram podem ajudar. Você pode ouvir nosso programa no Spotify, no Google Podcast, Apple Podcast, Deezer e outros tocadores. Pode nos seguir no Instagram, @fluxoclínico, e no YouTube, canal @Robson Miranda. O Fluxo Vascular é produzido, dirigido e editado por mim, Dr. Robson Barbosa de Miranda. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima semana.